Bem-vindas, bem-vindos à aula 14. Hoje a gente vai finalizar verbos regulares no final, tá? E vamos voltar ao vocabulário de um restaurante, porque a gente tem sempre muita coisa para falar sobre isso. E vamos falar agora de uma coisa mais geral, de uma coisa mais de pedir conta, de uma coisa já de falar com o garçom bem diretamente, tá? Então, como eu disse, essas coisas a gente precisa ficar retomando várias vezes. Por isso, eu já retomei umas 3 vezes essa questão de restaurante, porque a gente precisa ficar retomando sempre vocabulário para lembrar o que a gente viu, o que tem agora de novo, para a gente nunca só passar uma coisa e acabou. Aí nunca mais viu. É passar uma parte, depois de não ter passado de mais coisas e continuar assim, certo? Então, sem mais enrolações, vamos começar aqui por hoje na questão, como eu disse, do restaurante, tá? Então, a gente tem aqui de título o que querem pedir, senhores, pedindo comidas e bebidas. Então, a gente vai aprender a ver essa questão de pedir comida de uma forma mais natural, tá? E agora, por exemplo, viu que se você quisesse uma cerveja, você pediria como uma cerveza, tá? Lembra na questão do Z que a gente falou da pronunciação? Bota a língua entre os dentes superiores e inferiores e faz a questão de S. Então, uma cerveza, certo? Mas os espanhóis geralmente não pedem dessa forma quando vão a um bar. Eles especificam o tipo de cerveja ou o tamanho que eles gostariam ao fazer o pedido. A gente também é assim. Em geral, eles pedem uma canha, que é um chopp pequeno. Então, uma canha, certo? Lembra do N do espanhol? Mesma coisa para A agora, canha. E a gente também tem que el refresco é o refrigerante ou suco. Temos la ración como a porção. Então, la ración. Então, por exemplo, se você quer uma porção de peixe, você fala la ración del pescado, certo? Que é o quê? Pescado é peixe e porção a gente viu que é ración, certo? E você já notou que tem muitas formas diferentes de dizer algo de acordo com o país que você tá, certo? O país falante de espanhol. E essa questão de ración, existem outras formas de dizer também. Que aqui a gente tem tapa ou pincho, que é uma porção de comida em um espetinho. Então, em alguns países latino-americanos, há nomes diferentes, como botanas, no México, pasapalhos, na Venezuela, ou pasabocas, na Colômbia, certo? Então é aquilo, gente. Geralmente, quando eu não passo, se fala assim na Espanha, mas na Colômbia, no Equador você encontra de outra forma, porque necessariamente você tem aquela forma de dizer, e se tiver alguma outra forma de dizer, vai ser extremamente específico ou não muito comumente falado, tá? Então, a gente temos ración, que também pode ser tapa ou pincho. Também temos botanas, no México, pasapalos, na Venezuela, e pasabocas, na Colômbia. Temos la copa, que é o copo de vinho, certo? A gente tinha visto, por exemplo, na botella, 1 litro. Agora a gente está vendo que um copo de vinho é la copa. Então, se você quer um copo de vinho, você quer uma la copa de vinho, certo? La barra é o bar. Então a gente se refere como bar onde pede comida. Desculpa, a gente tinha que tinha alguém ali. Então, a gente diz la copa não, la barra, para dizer o bar onde pede comida, certo? E agora vamos dar uma olhada no verbo poner, porque ele é muito comum quando a gente vai pedir comida. Não mais somente quando a gente pedir comida, mas quando o garçom também vai falar com a gente, certo? Então aqui, ó, o garçom pode chegar e você lhe perguntar, que le pongo? E isso é o que o garçom perguntaria aos seus clientes, que le pongo? Ou seja, o que você gostaria? E é algo bem mais formal. Então, por exemplo, se você for num um restaurante assim, não, uma lanchonete assim, mais de bairro, é provavelmente que eles vão falar de outras formas com você, porque eles vão ser geralmente mais informais, tá? E aí você pode falar, por exemplo, me pone um café? Mas é claro que você pode falar outras qualquer coisas. Então, me pone uma copa de vinho, uma copa de vinho branco, que é o quê? Eu gostaria de um copo de vinho branco, certo? Então, me pone um café?
Isso é o que o cliente diz, eu pedir comida ou bebidas. Isso é o equivalente de eu gostaria, você poderia me trazer? E também é formal. Mas, por exemplo, quando a gente vai, sei lá, uma lanchonete mais informal, isso não significa que a gente vai se informar também. Eu, pelo menos, não sou desse tipo, eu não sou mais ou menos assim, sabe? Eu ajo formalmente sempre. E a gente também tem traer. O que é traer? É trazer. Então, a gente tem um exemplo aqui de um vocabulário para vocês verem mais aprofundado. Então, a gente tem que les pongo, senhores. Então, vai ter mais para frente a questão do, por exemplo, do que le pongo, que les pongo. Mas se vocês verem ali, ó, aqui que le pongo se referia a somente uma pessoa. Então, você está sozinho numa mesa, eu cheguei a te perguntar que le pongo. Mas, aí no exemplo, a gente tem que les pongo, senhores. O que significa? Significa que tem duas ou mais pessoas naquela mesa. Então, ele chega e pergunta, o que vocês gostariam? O que vocês gostariam. Então, a gente consegue ver, senhores, a gente consegue ver que está no plural, enquanto que le pongo está se referindo a somente uma pessoa. E uma pessoa pergunta, Clara, te apetece tomar uma cerveja? Ou seja, Clara, você gostaria de tomar uma cerveja? Então, apetecer, a gente já conhece esse verbo, por exemplo, no português, que é algo bem mais incomum um verbo, mas também é nesse sentido de te apetece, você gostaria, certo? Então, é claro que a gente poderia usar o verbo te gusta tomar uma cerveja. Ou seja, você gostaria de tomar uma cerveja? Mas aqui o te apetece está num sentido mais formal da coisa, tá? Clara, te apetece tomar uma cerveja? Então, Clara, você gostaria de tomar uma cerveja? E ela falou, gracias, pero no me apetece. Que eu prefiro uma ração de pescado e uma copa de vinho branco. Ou seja, nossa, gente, tem vinho branco ali, eu só falei anteriormente, nem tinha visto. Aí a garota falou, obrigada, mas eu não gostaria. Mas eu não quero, mas eu não gosto. Qualquer coisa assim, depende do contexto. Tá? Eu prefiro, o que a gente já viu que preferir ou prefiro é um verbo irregular do espanhol. Então, eu prefiro uma ração de pescado e uma copa de vinho branco. Então, a gente tinha mandado anteriormente o exemplo de ração de pescado, nem tinha visto isso. E a gente tem que ração de pescado, e inclusive ração del pescado, tô faltando ela ali, tá? Porque a gente sempre, não se esqueça, a gente sempre precisa estar com sempre quando a gente vai citar um substantivo, praticamente todas as vezes ele precisa estar com o seu artigo, tá? E quando ele é acompanhado de de, principalmente, não é diferente, tá? Então, eu prefiro narração del pescado, ou seja, eu prefiro uma porção de peixe e um copo de vinho branco. Então, uma copa de vinho branco, certo? Então, essa pessoa volta a repetir. Pone ella una copa de vinho branco. Então, a gente viu ali no exemplo anterior que a gente botou ali, me pone um café. Então, quem tá falando me pone é o quê? Eu. Então, eu estou falando diretamente com o garçom. Me pone um café? Ou seja, você poderia me trazer um café? Eu gostaria de um café? Certo? Agora, quando essa pessoa fala pone a ella, ele está falando, você poderia trazer a ela gostaria, nesse sentido, basicamente. Tá? E poderia ser pone a ele, pone a nosotros, pone a vosotros, poderia ser qualquer coisa aqui nesse sentido, ok? Mas se a gente vai pedir pra gente, a preferência é que seja me pone, certo? E quando a gente vai se referir aos outros, pone a ella, pone a él, pone a nosotros, certo? Una copa de vino blanco. Claro, pero la ración es pedida en la barra. Ou seja, ele falou, o garçom falou, claro, pero, ou seja, mas, la ración, ou seja, a porção é pedida no bar, tá? Então, bar, a gente já viu que é a questão do bar, onde a gente pede bebida, e observem que como é uma palavra, ela termina em A, então ela é uma palavra feminina. Então, ela vai ter o seu artigo lá. Então, claro, pero la ración es pedida en la barra. Ou seja, a porção é pedida, ou seja, pedir é a mesma coisa que pedir em português, e quando algo é pedido, é a mesma coisa também que eles fazem em espanhol. Pedida ou pedida, certo? Só diferenciaria na pronunciação. Então, claro, pero la ración es pedida en la barra. Tá? E aproveitando esse momento aqui aleatório, falar para vocês que a palavra-chave de hoje é toalha. Então, repetindo, a palavra-chave de hoje é toalha. Ok? Mais uma vez, palavra-chave de hoje é toalha.
Então, agora vamos prosseguir um pouco mais essa questão de restaurante, que é quando a gente pede a conta. Então, para algum mais substantivos, a gente tem que la reserva é a reserva. Então, você observa que na escrita não muda nada, e continua também no mesmo gênero, você vai mudar na questão da pronunciação. Então, la reserva. Então, a reserva. E la carta é o cardápio. Mas também podemos dizer el menu para nos referir à la carta. A palavra menu literalmente se refere ao cardápio de comidas e bebidas com preço fixo que o restaurante oferece, mas pode ser usada para falar de ambas as coisas. Tá? Então, temos la carta, el menu. Se você chegar no restaurante e falar carta ou menu, ele vai entender das duas formas normalmente. A gente tem que também, a água é el agua, certo? Então, vimos aí que, apesar de uma exceção, que água é igualzinho em português, porém, no espanhol não tem um acento agudo, a gente vê que ele é uma exceção daquela regrinha, termina em A, então palavra feminina. Não é la água em espanhol, é el agua. Então, é uma exceção, então observem isso, tá? E el vino, esse já vai de acordo com a regrinha. E o que a gente tem? Termina em O, então é uma palavra masculina. Então, tá de acordo. El vino. Tá? Observem que, como eu disse para vocês, a questão do V no espanhol, ele é como se fosse uma transposição, meio que uma passagem do V para o B. Então, eu particularmente falo quase como se ele fosse mudo. Então, el vino. Tá? Porque para mim é mais fácil. Vocês têm que ver o que é melhor para vocês. Então, por isso eu recomendo eu geralmente ver alguns vídeos por fora também. E aí, temos uma pergunta. Você se lembra da lição sobre substantivos incontáveis? Água e vinho são incontáveis, certo? Porque a gente não sabe contar quantas moléculas de água vai ter no seu copo de água ali. Então, é por isso que são incontáveis. Por isso que quando a gente é incontável, a gente pede o quê? A gente pede um paquete, certo? A gente fala que é 1 litro, fala que 500 gramas, 1 litro, certo? Então, quando a gente quer dizer um copo de alguma coisa, nós falamos un vaso de. Então, un vaso de água, certo? Un vaso de refresco, tá? Então, se vocês verem um vaso, ou seja, vaso, não imaginem que é a questão do vaso mesmo, sei lá, um vaso de planta, não, é um copo, tá? Uma botella de, que a gente já viu que é uma garrafa de alguma coisa, uma copa, que é uma taça, certo? Então, um vaso de água é um copo d'água. Uma botella de água é uma garrafa d'água. Inclusive, uma copa de vinho é o quê? Uma taça de vinho. Uma botella de vinho é uma garrafa de vinho, tá? Isso é basicamente um vaso de, uma botella de e uma copa de, certo? E agora, quando a gente vai num restaurante, que as coisas já são bem mais elaboradas, essa questão de aperitivo, entrada, prato principal, sobremesa, tá? Então, vamos ver esse vocabulário também. A gente tem que los entrantes é o aperitivo, tá? E, por conseguinte, a gente tem que el postre é a sobremesa, tá? Ou los postres, que seriam as sobremesas, né? Porque pode não ter só uma. Então, los entrantes dá para entender pelo nome, mas dá para pensar também que entrante parece que a gente já chama de entrada, né? Entrada. Porém, entrante é o que vem até antes, ou que... geralmente o que vem antes, que tá junto ali, que é o aperitivo, tá? El primer plato é a entrada, que é literalmente o primeiro prato. Por isso que é el primer plato. Porque é literalmente o primeiro prato, ou seja, a entrada. Então, vejam que primeiro é primeira. E quando a gente vai falar de primeira, a gente só bota um A na frente. Então, primeira, tá? E plato é prato, basicamente. El segundo plato, que é o quê? O prato principal. Porque a gente come numa ordem, tá? Entrada, prato principal e sobremesa. Por isso que é desse jeito. Só que a sobremesa, a gente já viu esse vocabulário, a gente sabe que não é o terceiro prato. É el postre, ou los postres, quando a gente está no plural. Então, a gente tem que é los entrantes, que é o aperitivo, el primer plato, el segundo plato, e aí a gente tem que el postre, tá? Então, basicamente, são esses 4 pilares, quando a gente vai num restaurante que as coisas já são bem mais elaboradas, já é mais caro, tá? A gente também que tem a conta, la cuenta,
la cuenta, tá? E esse fato é engraçado quando eu descobri. Gorjeta é propina, tá? La propina, tá? Não é o que a gente está acostumada com a palavra propina em português. Propina em espanhol é gorjeta, tá? Gorjeta não é propina que a gente está acostumado, tá? Então, ali embaixo está basicamente o que eu disse, que los entrantes se refere a pequenos aperitivos antes da entrada, mas aqui no Brasil a gente também tem que fica durante ali com a gente. E a entrada normalmente sopa, arroz ou massa. E o prato principal é carne ou peixe. Em outros países de língua espanhola, a palavra entrada é usada em vez de entrantes, tá? Então, ela é seguida do prato principal, tá? Plato de prato e principal é principal. Só observem que muda apenas a pronunciação, tá? Que é a questão do L. O prato principal, que normalmente consiste de carne ou peixe com massa, arroz ou legumes. Então, a gente tem mais um exemplo. Que les pongo, senhores? Isso é que o garçom fala, a gente entendeu que é o que vocês gostariam, senhores. E a pessoa responde, poderia trazer-nos la carta? Então, la carta a gente já sabe que é o quê? O cardápio, tá? Ou poderia também ser, poderia trazer-nos el menu, que é o quê? O menu, tá certo? O que poderia? Eu vou ver essas palavras várias vezes e poderia é poderia. Então, você poderia fazer alguma coisa? Tá? Poderia para usted, tá? Então, observe, usted está sendo usado numa situação formal. Você. No entanto, se você fosse falar, por exemplo, tu, o sujeito que fosse estar ocultado ou não, seria tu poderias, tá? Então, lembre-se, gente, quando a gente está falando de verbos irregulares, a maioria também, o usted, ele vai ser tipo habla. Então, observe que quando a gente está falando de um verbo, por exemplo, que está terminado em AR, tá? Então, o usted, ou ele vai terminar em habla, por exemplo. Então, vai terminar em um único A. A diferença para o tu é que o tu vai terminar em A e um S. Então, aqui dá para perceber. Então, poderia para usted, mas poderia ser tu, poderias. Ok? Então, poderia trazer-nos la carta. O que é trazer-nos? É traer, tá? Então, nos, ele é um sufixo, no sentido de poderia nos trazer. A gente tem que essa questão de nos trazer, me fazer, vem o verbo antes em espanhol e depois vem essa questão do sufixo, tá? Então, traer, eu vi mostrando ali mais cedo que traer era trazer. Então, basicamente, poderia nos trazer o cardápio. Então, o cardápio fica lá no final, como sempre, poderia fica lá no começo, e o meio, que a gente falaria nos trazer. Em espanhol, inverte. Então, é traer-nos. Traer, a gente fica trazer. E nos é nos na mesma forma do espanhol. Então, traer-nos e junto, tá? A gente tem que separar em português, mas em espanhol é junto. A gente sempre junta, tá? E a gente vai ver isso em quinta, os verbos reflexivos, tá? Então, poderia traer-nos la carta. E aí o garçom responde, sim, aqui tienes, tá? Observem que aqui tem acento agudo, tá? Sempre que eu vejo esses errinhos, eu vou corrigindo no meio. Porque é normal que eu ache alguns erros quando faz slide, tá? Então, aqui, não se esqueçam, tem acento agudo. E aqui que a pessoa fala, sim, aqui tienes. Então, aqui está. Aí a pessoa fala, de primer plato, quero la sopa del día. De segundo plato, macarrón de salsa blanca. Que postre nos recomenda? Então, a pessoa fala, para a entrada, eu quero a sopa do dia, tá? Então, de primeiro prato, ou seja, para o primeiro prato, ou para a entrada, ou de entrada, quero la sopa del dia. Então, a gente viu o verbo querer. Quero é eu quero, certo? Então, quero a sopa do dia, tá? La sopa del dia, tá? Observem dia também, possui acento agudo. De segundo prato, ou seja, de prato principal, macarrão de molho branco, tá? Então, salsa é o que? Molho. E, portanto, observem que é la salsa, certo? Então, é diferente do gênero de o molho, tá? Então, macarrão é o que? Macarrão de salsa blanca. E aí pergunta, que postre nos recomenda? Então, observem que o que está com acento agudo, porque ele é uma palavra interrogativa, ele está fazendo uma pergunta, então ele possui acento agudo, tá? Então, que postre, ou seja, postre, sobremesa. Nos, ou seja, nos recomenda. Então, que sobremesa nos recomenda, que você nos recomenda, tá? Que tá
ocultado tem o que usted ocultado ali, porque recomenda termina em um único A. Se terminasse em AS, então seria tu que estaria ocultado, tá? Então, que postre nos recomenda? E aí, o garçom responde, el helado de fresas e plátano. Então, o que a gente tem? El helado, a gente já viu que é o sorvete. Então, o sorvete de fresas é o que? Morango. Então, el helado de fresas e plátano. Então, o sorvete de fresas, que é morango, e plátano, que é banana, eu acho. Tá, mas deixa eu ver rapidão. Eu sou muito ruim em vocabulário, eu comentei na aula passada. Só deixa eu ter certeza se plátano é banana. É banana, tá certo. Então, o sorvete de morango e banana. Então, o homem fala, ou a pessoa, a mulher, tanto faz. Cierto, nos trae la cuenta. Então, ui, certo, que é certo. Nos trae, ou seja, nos traga a conta. Ai, gente. Ui. Então, nos trae la cuenta. O que é conta? A gente já viu que é conta. Então, nos trae la conta. Basicamente, também olha ali que trai, ele está conjugado para os ter, ele, ella, de acordo com o padrão dos verbos regulares que eu passei para vocês, tá? Então, a gente tinha traer, a gente tirou o ER, acrescentou o E. Isso, quando a gente faz esse processo, a gente está se referindo a quem? Ele, ella, usted. Então, você está vendo ali, ó, que a pessoa que está falando com o garçom está mantendo o sujeito usted ocupado. Então, usted nos trae la cuenta. Então, nos traga a conta. Você nos traz a conta. E aí a pessoa fala, claro, te traigo la cuenta en un momentito. E apesar de um traer, ele apresentar até agora que a gente viu, a todo momento, como um verbo regular, ele é irregular, porque te traigo se trata de yo. Então, eu traigo la cuenta en un momentito. Então, momentito é o quê? Em um momentinho, tá? Claro, a gente sabe que é claro, mas essa questão do te traigo, se a gente fosse de acordo com o que a gente tem, seria tral, viotral, com o padrão dos verbos regulares. Viotral, por quê? Porque a gente tem traer, tirou o R, acrescentou o O. Então, tral, viotral. Então, não é assim, por isso se não é um verbo irregular. Então, essa questão do traer, ele vai ser um verbo irregular, onde ele só vai ter essa mudança e não vai estar de acordo com a padronização dos verbos regulares para a primeira pessoa do singular, que é enviou. Então, a maioria dos verbos irregulares são assim, tá? Então, a gente tem te traigo la cuenta en un momentito. Então, eu te trago a conta em um momentinho, ok? Então, entramos nessa questão de verbos regulares, que apesar dele estar de acordo com a padronização em todos os sujeitos, não é a mesma coisa para o viu, tá? Então, a gente já viu o presente simples para falar sobre rotinas e coisas simples. Coisas simples não, e coisas que são geralmente verdadeiras no presente. Então, sabemos também que em espanhol existem verbos irregulares, cujos radicais, ou seja, a gente tem a raiz e o radical. Então, por exemplo, pular. Pular, a gente tem o quê? O AR, ou seja, porque ele é um verbo, termina em o quê? Em AR. Então, AR é o quê? É a raiz. AR é RR. E esse PUL, certo? Porque tira o AR e ficou PUL, é o quê? É o radical, ok? Então, os radicais mudam dependendo da pessoa que faz a ação. Então, chamou de verbos regulares, que é o que eu tinha comentado. Então, tener, você observou que ele é tengo mucho trabajo. Então, tenho muito trabalho. Porém, lembra que quando a gente está de acordo com a padronização, a gente tem o verbo tener, certo? Tirou o R, botou o. Tengo é igual a teno? Não, tem um G a mais, por isso é um verbo regular. Então, eu tengo muito trabajo. Temos traer, que eu já tinha comentado. E, como visto, em espanhol, às vezes usamos o presente simples para fazer pedidos. Então, me traes la cuenta? Ou tráeme la cuenta, por exemplo. Tá? Então, você pode me trazer a conta? Ou que te pongo? Que posso lhe trazer? Ou que você gostaria também. Então, esses verbos como traer e poner mudam quando é eu quem faz a ação. Então, eles se comportam regularmente no presente. Que te pongo? Me pones una caña y una ración de patatas bravas. Então, observa. Que te pongo? Tá de acordo? Tá. Pera, gente. Não dá não, tá?
Peraí. Que te pongo. Por quê? Porque pongo tá de acordo com o idioma, certo? Então, não está de acordo, porque se a gente fosse seguir de acordo com a padronização, seria poner, tirou o R, pono. Pono é a mesma coisa que pongo? Não. E observem que a mesma coisa aconteceu com tengo. Pono, teno. Mas não, adicionou um G ali antes do O. Então, pongo, tengo, tá? Então, observem que geralmente é bem parecido o jeito que vai mudar. Então, é outra coisa que você não necessariamente precisa memorizar cada verbo irregular, do jeito que ele é. Geralmente, ele vai ter uma forma assim de se dizer que, por exemplo, aqui a gente tem adicionou um G. Outra você vai adicionar, por exemplo, o traigo ali, ó. Que ele vai botar o quê? Eagle, basicamente. Então, que te pongo tá de acordo com o idioma. Mas se você ver aqui, ó, me pones una caña na ración de batatas bravas. O que a gente tem? Pones. O que é pones? É tu pones. E de acordo com a padronização dos verbos regulares, o que acontece? Acontece que a gente tem o tu e pones. Quando a gente está falando da padronização, o que a gente tem para o tu? Que a gente tira o R, ou seja, a raiz do verbo, ou seja, ficaria pon, e adiciona ES. Quando a gente está falando de tu, para verbo regular terminado em ER. Então, tá de acordo. Então, observa que a maioria dos verbos regulares só vão mudar para quando estão falando de idioma. Existem alguns, como por exemplo o verbo ir, que essa questão vai ser diferente, tá? E aí, me pones una caña de oración de patatas bravas. Então, se vocês verem, tá de acordo com a parte dos verbos regulares. O problema tá quando o dio faz ação. E aí, outro exemplo. Me traes la cuenta. Me traes la cuenta. Tá de acordo, certo? Tu me traes. Ou seja, traer, o que eu acabei de dizer? Tira o R, bota ES. Me traes. Tá de acordo. Então, tu me traes la cuenta. Tá de acordo. Porém, quando o garçom responde, claro, te traigo la cuenta no momentito. A gente tem que seria a padronização dos verbos regulares, seria o quê? Tetral. É tetral? Não. O que aconteceu? Adicionou um I e um G ali no meio. Então, te traigo la cuenta no momentito. Certo? E aqui a gente tem essa como se conjuga o verbo trair, certo? Então, eu traigo. Observe que é completamente diferente. Mas quando a gente está falando de qualquer outros, é igual a padronização. Então, quando a gente tem um verbo regular ou irregular, como desse aqui, onde só muda o bio, nós temos que para tu, a gente tira o R e bota S. Temos que para ele, você, a gente tira o R e bota E. Temos que para nós outras, tira o R e bota emos. Temos para vosotras, tira o R e bota eis. Temos ellos, ustedes, tira ER e bota N. Então, eu traigo, você traz, tu traes, você trai, nós outros traemos, vosotras traeis, ellos traem. Então, observem que está de acordo, o problema está no dio. Vocês vão ver isso muito nos verbos regulares, tá? Que só o dio muda. Mas, basicamente, tem que relembrar várias vezes como é que a gente faz essa questão da padronização, de como conjuga os verbos no presente, tá? Para verbos regulares e para os verbos regulares, porque a maioria vai seguir de acordo com exceção do dio, como sempre, para conjugar. Então, sempre vai seguir isso aqui, tá? Então, sabemos que alguns verbos mudam somente uma vogal ou consoante no radical. Por exemplo, volver, que o idioma muda para o E. Então, yo vuelvo, tu vuelves, certo? Então, aprendemos também que outros verbos regulares mudam seu radical completamente. Então, a gente tem que o verbo na raiz dele é ir, certo? Só que se a gente fosse aplicar essa parte dos verbos regulares, ia ter só literalmente um yo, tu es, só que tu es vai ficar, tipo, com o verbo ser lá, sendo que não tem nada a ver. Por isso que a gente tem agora que ir, como eu mostrei na aula passada, é yo voy, tu vas, ella, usted va, nosotros vamos, nosotros vais, e ellos, ellas, ustedes van, certo? Basicamente isso. Então, nessa unidade, vemos que nos verbos ter, venir ou descer, há mais do que uma mudança de vogal em seu radical. Então, lembrando, o volver, o que virou? Eu vuelvo, tu vuelves, e assim vai. Ou seja, o O, ele mudou para o E. Então, observem que aqui a mudança acabou acontecendo para todas as pessoas que fazem ação, não só para o Dio. Mas observem que ele está de acordo com a padronização para acrescentar no final. Porém, o radical dele, de repente, muda. E muda para todos. Mas a padronização para acrescentar, tá certo.
E o ir, que a gente já tinha comentado, que muda completamente, não tem nada a ver, tá? Agora vamos ver venir, tá? Então, observem que eu vengo, mudou somente uma consoante. A gente teria que, de acordo com a padronização, seria eu venho. Só que eu vengo, então muda uma consoante. Agora, se você observar, esse aqui é muito nada a ver, gente. Tu vienes, adiciona um i ali no meio, tá? Já tinha o E. Se for de acordo com a padronização, o que seria? Tu vienes. Só que aqui a gente tem um i no meio. Mesma coisa para ele e você. Viene. Só que aqui, quando a gente volta no nós outros e em vós outros, tá normal. Tá de acordo com o que deveria estar. Faz sentido? Não. Mas é o que acontece, é um verbo regular, não tá de acordo. Então, nós outros venimos. Ou seja, nós vamos, certo? Porque quando a gente tem um verbo agora regular, padronização para o IR, a gente tem imos para nós outras, is para vós outras, tá? O EN se mantém para e Deus, ustedes, para tanto a padronização ER e IR. E o tu e ele e usted, quando a gente está falando de padronização para ER e IR, sempre vai ser ES, E. Tu, ES, usted, E. Então, IR, E, IR é a mesma coisa nesse sentido. O que vai mudar realmente quando for, se em vez de ser amos ou emos, vai ser imos. Em vez de ser ais, eis, vai ser is, basicamente, tá? Então, observem que isso aqui muda completamente. Então, essa questão dos verbos regulares, a gente tem coisas muito diferentes. A gente tem verbos como traer, que só vai mudar no dio, e aí vai acrescentar um G, um I ali aleatoriamente. Aí a gente tem esse aqui que venir, que nada faz sentido. Uma hora acrescenta uma letra aleatória, e depois muda, e acrescenta outra, e depois, em um momento, fica normal de novo. A gente tem outras que vão mudar seu radical completamente, como ir. E a gente tem um exemplo aqui como de, com o volver. Então, a gente tem que a raiz dele, falado assim no puro, é volver. Mas, quando a gente vai conjugar, ele é completamente de acordo com a padronização total. Porém, muda o radical dele, que agora tem o e em vez do o. Então, a gente tem esse tipo de verbos regulares que são totalmente fora da curva, tem hora. Mas é aquela questão, a maioria dos verbos regulares só mudam no dio e o resto se mantém, tá? Então, existem algumas exceções, na prática vocês vão pegando, vão aprendendo, mas a maioria é com o dio, então não tem muito problema. A sorte que, por exemplo, venir é um verbo muito comum, então tudo bem. Volver é muito fácil de pegar, ir é muito fácil de pegar. Então, não precisa de nenhuma neura em questão desses verbos regulares, que são meio chatinhos, porque tem hora que nada faz sentido com nada, mas é algo de se ficar tranquilo, certo? Então, a gente tem um exemplo para finalizar, né? É isso. Então, a gente tem um exemplo. Buenas tardes, Carlos. Que tal? De onde vienes? Então, boa tarde, Carlos. Então, observem, quando a gente vai fazer esses cumprimentos em espanhol, ok? Buenas tardes, boa tardes. É a mesma coisa que boas tardes. Buenas noches, que nem vocês vivem me dando quando na aula, que é boa noite. Então, muda muito. E tá tudo bem, tá? Por algum motivo, tem um plural ali no meio. Então, boa tarde, Carlos. Como vai? Tudo bem? Que é o que tal? De onde vienes? Ou seja, de onde você vem? Observem que é de onde tu vienes, porque termina em que? ES. A S, dá certo? Terminou em S, verbo, é tu. Então, de onde vienes? Ou seja, de onde você vem? Aí o Carlos responde, estou um pouco cansado, Tere. Vengo de la oficina, tenho muito trabalho. E tu? Então, ele fala que ele está um pouco cansado. E Tere é o nome da pessoa. Vengo de la oficina, ou seja, ele vem do escritório. Então, vengo é o quê? Eu vengo. A gente viu aqui, certo? Eu vengo. Ou seja, eu venho da oficina, do escritório, tá? La oficina é escritório, ok? E observem que oficina, nesse sentido aqui, é escritório para espanhol, e está no feminino, ok? Então, vengo de la oficina. Por que vengo de? Porque quando a gente vem de algum local, ok? Então, vengo de la oficina. Tenho muito trabalho. E tu? Então, tenho muito trabalho, certo? A gente entendeu que tenho é eu tenho, tá? E ele pergunta, você? Então, ela responde, eu estou bem, que te pongo? Então, ela fala, eu estou bem. Que te pongo? Ou seja, o que você gostaria? O que eu poderia te trazer? Ok? E ele responde, me pones uma canha e uma ração de batatas bravas. Então, me põe um chope pequeno e uma porção de batata bravas, gente, porque eu não sei. Se eu vou checar já aqui, mas eu acho que é assada.
Ué. Gente, eu achei que era saldo pelo contexto. Mas eu acho que é o nome de um prato específico, porque apareceu batata brava. Então, assim, deve ser um prato específico. Tá? Não, pior que foi eu que montei isso aqui, eu nem lembro. Então, me pones uma canha e uma ração de batatas bravas. Então, o que a gente tem? Eu gostaria, me ponha, nesse sentido, um chopp pequeno, porque a gente viu que canha é um chopp pequeno, e uma ração, ou seja, uma porção de batatas bravas, certo? Então, ela disse, eu sempre digo que uma canha é boa para aliviar o estresse. Aqui tienes. Então, eu sempre é o que eu sempre. Sempre é o que sempre. Digo é o que do verbo dizer. Então, a gente tem o que aconteceu? Dizer, digo. Então, é um verbo irregular. Então, eu sempre digo que uma canha, ou seja, que um chopp pequeno, é buena. Por que é buena? Porque uma canha é buena. Buena, o que é buena? É bom. Então, a gente tem que bueno é o que é bom para o masculino. Buena, bom para quando essa coisa que é boa tá no feminino. Se essa coisa que é boa tá no masculino, então é bueno. Se essa coisa que é boa tá no feminino, então é buena, certo? E como canha, pela regrinha lá, é feminino, então tenho que uma canha sempre digo que uma canha é buena para aliviar o estresse. Então, já dá para ver ali, pegar que aliviar, a mesma coisa português e espanhol, só observem que a pronunciação muda aqui. Eu falo aliviar, certo? Ele estresse, ou seja, o estresse. Então, observem que estresse é ele estresse, certo? E o gênero se mantém. Aqui tienes, tá? Observem que agora o aqui tá com um acento agudo. Então, aqui está, certo? Aqui tienes é o jeito que eles falam, aqui está. Basicamente, aqui tu tienes, aqui você tem, aqui está, tá? Gracias, Tere, eres um sol. Me traes la cuenta? Ou seja, gracias, Tere, obrigada, Tere. Você é um sol. Eres um sol, certo? A gente já viu isso aí do verbo ser, que a gente tem Deus soy, tu eres, ele e Deus te es, que é um quê? Um verbo irregular que muda também completamente assim como ir, tá? Então, eres um sol. Me traes la cuenta, ou poderia ser tráeme la cuenta, só que por que não é tráeme la cuenta? Por causa do verbo que está conjugado para o sujeito tu. Então, lembrem-se, tem um S no final, então, tá o sujeito que está ocultado é o tu. Então, me traz la cuenta, ou seja, me traga a conta. E ela responde, claro, te traigo la cuenta em um momentito. São 4 euros. Então, claro, te trago a conta em um momentinho, certo? A gente já viu essa frase. Son, ou seja, são 4 euros. Por que é son? Porque quando a gente vai falar, são 9 horas, são 10 reais. Mesmo que a gente esteja falando, sei lá, de um único carro, por exemplo, são 30 mil reais. Este carro são 30 mil reais. Seja, quando a gente vai falar do preço em si, do preço de alguma coisa e não cita esse substantivo, é son, certo? Agora a gente vai falar, o carro é 30 mil reais, observe que o acompanha, certo? Então, por exemplo, el coche é 4 euros. Então, nesse caso, a gente fala sozinho. Agora, quando a gente não cita esse substantivo, por exemplo, que aqui é conta. Se fosse assim, la cuenta é 4 euros. A conta é 4 euros. Mas como a gente não cita, então o que esse verbo vai acompanhar? Vai acompanhar o predicado ali, que é o quê? 4 euros. Então, são 4 euros porque são 4 euros. Certo? E aqui o cara fala, aqui tienes, ou seja, aqui está o seu dinheiro, basicamente. Aqui tienes. Gracias, Tere. Me voy. Vuelvo a la oficina. Então, ele disse, obrigada, Tere. Já vou indo, me voy, ou seja, estou indo, tá? É uma expressão, me voy, tá? Então, quando você está em algum canto, tá conversando com seu amigo, com sua amiga, aí, sei lá, teu pai chega para te buscar, você tem que ir embora, e você fala, me voy, tá? É uma expressão, basicamente. Vuelvo a la oficina. Então, volto ao escritório, tá? Me voy, vuelvo a la oficina. Então, é meio que você está se explicando. Já vou voltar à oficina, certo? Então, me voy, vuelvo a la oficina. E aí ela falou, hasta luego, ou seja, até logo. Hasta a gente viu que é até. E luego é luego, certo? Então, gente, aqui terminando nossa aula. Tem alguém tocando no meu interfone. Então, não posso demorar. Então, gente, muito obrigada para quem viu a aula até agora. E não se esqueçam que eu já disse a palavra-chave, ok? Então, muito obrigada para quem viu até agora. Caso tenham dúvidas, não hesitem em perguntar.